Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Vamos agora para a segunda parte do capítulo 3. Vamos estudar agora os protozoários. Vamos lá, né? Protozoários, pessoal, são organismos unicelulares, formados por uma única célula, heterotróficos, não conseguem produzir seu próprio alimento, e por isso podem ser de vida livre ou não, ou seja, eles podem viver por conta própria ou depender de outro ser vivo para poder conseguir o alimento, tá? Diferente das algas, que são autotróficas. Tranquilo? Belezinha? Vamos nessa. Pessoal, vamos estudar as características dos protozoários. Então, os protozoários eles são eucariontes, ou seja, possuem núcleo individualizado, tá certo? Os protozoários podem habitar vários tipos de ambientes, tá? Desde viver na água até viver no interior do corpo de outro ser vivo parasitando, ok? Eles são de vida livre, ou seja, existem protozoários que vivem às próprias custas, certo? Vivem por conta própria. E existem protozoários que podem viver em associação com outros seres vivos, para que ele possa conseguir alimento. E aí nós temos aí três tipos de associações, né? Comensais, protozoários comensais, protozoários parasitas e protozoários mutualistas, tá bom? Quando o ambiente não está muito legal para o protozoário, quando o ambiente está desfavorável, ele pode tomar a forma de um cisto. O que é isso? O protozoário, a célula, ela perde água, ela diminui de volume, ela perde organelas e cria uma capa protetora, uma capa resistente, uma casca resistente em torno da célula. E fica lá na dela, inerte, em estado latente, vamos dizer assim. E aí quando o ambiente se torna favorável novamente, quando as condições melhoram, a célula elimina essa casca resistente com enzimas que ela produz e volta a viver normalmente, volta à sua vida anterior, né? Produzir suas substâncias, suas proteínas, se alimentar e etc. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos agora, pessoal, à classificação dos protozoários. Existem várias formas de classificar o protozoário. Aí aqui a gente vai utilizar a classificação de acordo com a presença ou não da estrutura de locomoção, certo? Então, de acordo com o tipo de estrutura de locomoção ou com a ausência dessa estrutura de locomoção, a gente vai classificar os protozoários em Sarcodinea ou Rhizópoda, né? E aí, aportuguesando, nós temos os sarcodinos ou risópodes. Eles se locomovem por meio de pseudópodes, pseudofalsos, podospés, por meio de falsos pés, ok? Os ciliófora ou cilióforos se locomovem por meio de cílios, né, que são filamentos pequeníssimos, né? E esses filamentos são em grande número, né? Vocês vão ver depois na figura. E temos os mastigófora ou flagelata, que são os mastigóforos, zoomastiginos ou zooflagelados. Esse grupo aí se locomove por meio de flagelos, que é um filamento mais longo e pode ser um filamento único ou duplo ou mais de alguns poucos filamentos, tá bom? E nós temos o apicomplexa ou esporozoa, que são os esporozoários. Esses não possuem estrutura de locomoção. Eles são fixos e são a locomoção é feita por meio do vento, por meio da água, né, por meio de outro ser vivo, enfim. Eles são transportados pelo ambiente, tranquilo? Mas eles não se locomovem por meios próprios. Ok, pessoal? Pessoal, vamos falar agora de cada grupo, certo? Então vamos começar pelos sarcodíneos, tá bom? E aí nós vamos ver agora as características dos sarcodíneos.
Os sarcodíneos, eles podem ser de vida livre, viver por conta própria, e aí a maioria é aquática. E nós temos os sarcodíneos parasitas, que vivem à custa de outro ser vivo, geralmente causando doenças, certo? Temos aí no sarcodíneo os de vida livre, aquáticos, né? São de água doce, logicamente. Eles possuem vacúolos, pulsáteis ou contráteis para o controle osmótico. Isso aqui a gente falou quando a gente estudou as algas, a euglena, né? Aquela estrutura, aquela organela citoplasmática que funciona como uma bomba, liberando água e o excesso de substâncias de dentro da célula para fora da célula, ok? A nutrição desses protozoários é feita por fagocitose, ou seja, a célula, lembrando, não esqueçam, o protozoário ele é unicelular. A célula, ela engloba e passa para dentro o alimento. Esse processo é feito por fagocitose. No próximo slide a gente vai mostrar para vocês, né, o esquema desse processo. A digestão deles é intracelular, ou seja, a digestão do alimento ocorre dentro da célula, em vacúolos, né, chamados vacúolos digestivos, tá bom? A reprodução dos sarcodíneos é a reprodução assexuada, por divisão binária. Então a célula, ela duplica o seu material genético e depois se divide em duas, ok? O número genérico dos sarcodíneos são as amebas, o nome genérico, amebas. E aí nós temos a ameba proteus como exemplo. A ameba proteus, ela é um sarcodíneo de vida livre, ela é de água doce. Nós temos a entameba histolítica. Essa daí ela é parasita, é a ameba que causa diarreia no ser humano, né? Então muitas vezes a pessoa está com ameba, então uma diarreia muito forte é causada por este protozoário. Aqui um esquema mostrando o vacúolo contrátil ou pulsátil, né? No caso aí são dois, tá bom? Pessoal, temos aqui um esquema da digestão celular, também chamada de digestão intracelular, porque ocorre dentro da célula. Ali nós temos uma ameba, observem o núcleo, a membrana, né? E fora ali da célula nós temos uma partícula sólida, uma partícula alimentar. A ameba, ela vai lançar pseudópodos. Esses pseudópodos vão englobar a partícula, e aí a partícula agora vai estar dentro da célula, está englobada, e essa partícula vai sofrer o ataque de enzimas digestivas, que são produzidas pelos lisossomos. E aí forma-se um vacúolo. Dentro desse vacúolo, a partícula alimentar, as enzimas, e essas enzimas são digeridas. Após a digestão, a célula vai aproveitar aquilo que ela precisa, e o que ela não precisar, que não servir para ela, ela joga fora, através de um processo chamado exocitose. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Beleza. Aqui agora, nesse slide, nós temos a reprodução assexuada do protozoário, dos sarcodíneos, né, que nós estamos estudando. Então a célula, ocorre ali a duplicação do material genético, a duplicação do núcleo, por um processo chamado de divisão mitótica, né, onde o número de cromossomos é o mesmo. E depois que o núcleo é duplicado, que o material genético é duplicado, ocorre a fissão, ou seja, a ameba vai se dividir em duas células filhas. Esse processo aí chama-se divisão binária, bipartição ou cisciparidade. Reprodução assexuada. Tranquilidade, rapaziada? Ok. Vamos agora ao segundo grupo, os cilióforos, certo? Cilióforos, ou ciliados, né? Vamos lá.
Locomoção por cílios. Conforme eu expliquei para vocês, cílios, pequenos filamentos e bem numerosos, bastante numerosos. Nutrição pelo sulco oral. Esses protozoários, eles têm uma espécie de abertura na célula por onde o alimento passa, por onde o alimento entra. Vou mostrar para vocês no outro slide. Possuem também os vacúolos pulsáteis ou contráteis. Podem ser de vida livre, mutualísticos ou parasitas. Então temos os cilióforos que vivem por conta própria. Existem aqueles que fazem uma associação com outros seres vivos. Essa associação pode ser do tipo mutualismo ou então do tipo parasitas. Ok? Como exemplo, nós temos aí um cilióforo Paramecium spp, ou seja, existem várias espécies. Esse grupo aí é de protozoários de vida livre. E temos o Balantidium coli, que é um protozoário do tipo cilióforo parasita. E esses protozoários, eles apresentam dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. Qual é a diferença? O micronúcleo, ele é responsável pelo processo de reprodução, e o macronúcleo é responsável pela atividade metabólica do protozoário. Então, o micronúcleo é produção, macronúcleo, metabolismo. Ok? E a reprodução deles é do tipo assexuada por bipartição, ou seja, a célula se divide em duas, e pode ser também sexuada por conjugação. Não sei se vocês lembram da conjugação lá quando nós estudamos bactérias, né? Dois protozoários se unem e trocam material genético, ok? Reprodução sexuada por conjugação. Temos aqui o esquema de um protozoário, o Paramecium, protozoário cilióforo, né, de vida livre. Então dá para observar ali o macronúcleo e o micronúcleo, tá certo? O sulco oral, né, sulco oral por onde o alimento penetra na célula, tá certo? Os cílios, observe que os cílios, eles ocupam todo o espaço externo da célula. É como se fossem os pelos de um braço, tá certo? Ali tem também o vacúolo contrátil ou pulsátil, tá certo? A citofaringe é um túnelzinho, um tubozinho, né? Que o alimento vai passar e vai cair dentro da célula. Tranquilidade. O terceiro grupo, mastigóforos, né? Flagelados. Locomoção por flagelos, filamentos longos e pouco numerosos. Podem ser de vida livre ou parasitas. Digestão intracelular, da mesma forma lá que nós vimos anteriormente nas amebas. Reprodução assexuada por divisão binária. E nós temos aí 3 exemplos. Triconinfas sp, é um protozoário mutualístico. Ele faz uma associação de mutualismo com cupins, tá certo? Nós temos o Trypanosoma cruzi, é um protozoário parasita, né, responsável pela doença de Chaga. E a Leishmania brasiliense, que também é um parasita, responsável pela leishmaniose. Vamos observar agora os esquemas mostrando os protozoários, né? Temos aí o esquema da triconinfa sp, o Trypanosoma cruzi e a Leishmania brasiliense, que causa leishmaniose. Okay? Então temos os esqueminhas mostrando aí para vocês. Por fim, o último grupo, os esporozoários, que são protozoários que não possuem estrutura de locomoção, certo? E aí nós temos, não possui estrutura de locomoção, beleza. São todos endoparasitas, ou seja, todos os esporozoários são parasitas, são endoparasitas.
parasitam o interior do corpo de seres vivos, inclusive o homem. Os mais comuns são do gênero Plasmodium, que causam a malária, e do gênero Toxoplasma, que causam a toxoplasmose. Ok? Então a malária e a toxoplasmose são doenças causadas por protozoários do tipo esporozoários. Reprodução assexuada por divisão múltipla. A célula, o protozoário, se divide não em dois, mas em vários, certo? Podendo ocorrer também alternância de reprodução assexuada com reprodução sexuada. E para concluir, um esqueminha, um esquema aí de uma célula de esporozoário. Um esporozoário, ok? Tranquilo? Beleza pura? Tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, depois vocês vão ter chance de perguntar. Ou podem perguntar através do zap. Ou então pega o livro, abre lá no capítulo 3 e dá uma estudadinha, que é para entender, tá bom? Tranquilidade, tudo de bom para vocês, um abraço bem grande. Vou mandar exercício, hein? Resolvam.